Tataram. Cheguei. Depois de problemas técnicos. Oi, Bia. Seja bem-vinda. Deixa eu só cadastrar aqui o chat. Radar. PD. Tchutchu, 9. Aí. Oi, Léo. Bem-vindo. Renata, bem-vinda. Atrasei um pouquinho porque bem na hora que eu fui conectar para abrir a live, caiu a internet, caiu a luz, caiu tudo. Aí agora acabou de retornar tudo. Aí eu tava até postando avisando que não tinha, eu ia atrasar uns minutos por causa disso e tal, mas aí quando eu fui para postar, voltou a internet e a luz. Tatiane, seja bem-vinda. Sinara, colegas maratonistas, bem-vindos para mais uma semana. Não, eu fico até. Vai dar uma hora igual, né? Então, ô Bia. Mas foi sacanagem da. Foi a CIA derrubando a minha internet, né? Porque eles sabem que eu vou falar sobre um negócio deles hoje. Aí já estavam me derrubando aqui, dando DDoS na minha internet. Lawrence, seja bem-vindo. Luiz, os colegas maratonistas, sejam todos bem-vindos. É, Vamos, Gleice, agora a galera da trilha, os trilheiros, começando a chegar também. Então, sejam bem-vindos, trilheiros e maratonistas do meu coração. Ah, Pessoal, antes de começar nos temas, até porque hoje eu acredito que vai ser mais tranquilo, vai dar para conversar, interagir mais de boa, porque não tem tanta notícia assim. Pelo menos eu não separei tantas, né? Eu peguei as mais interessantes aí para debater hoje. Aí vai dar para conversar um pouco mais, interagir com vocês no chat. Então, se surgir alguma coisa, manda mensagem aí. Eu vou lendo aqui conforme vai avançando no tema. Não deixe de interagir comigo, não deixe eu falando sozinho. E só um lembrete então para quem porventura for assistir a live depois, né? Já agradeço desde já, né, a preferência e qualquer coisa pode entrar em contato. Então tenha, vamos dizer assim, em mente que você está assistindo uma live que foi gravada então no dia 17 de julho, né? Então vai ter na descrição aqui, vai estar aqui no canal do Instagram, vai estar no canal do YouTube. E já deixo o convite, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, tá? Acessa meu perfil, tem os links úteis ali, tem é, o link lá do canal, né? Tem até a série Descomplicando a LGPD, que é algumas séries de alguns vídeos, né, que a gente tem feito para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais de uma forma bem simplificada e descomplicada, principalmente, né? Então, se você está começando nesse ambiente de proteção de dados, dá uma conferida nesses vídeos porque tem bastante informação, tu vai ter vamos dizer assim, um panorama geral bem interessante aí com relação a esse assunto. É a primeira temporada, semana que vem a gente encerra, né? É o último episódio dessa primeira temporada. Então vai ser na quarta-feira às 5 horas, se não mudar nenhum planejamento. Até eu vi que a Evelise entrou. Seja bem-vinda, Eve. Então semana que vem a gente faz o último episódio para tratar sobre a parte de segurança, governança e tudo mais. Então a parte mais que envolve multidisciplinariedade das áreas, né? Direito, TI, SI, gestão, governança e por aí vai. Bom, feitos esses primeiros comentários, sejam todos bem-vindos, então não deixem de interagir comigo, não me deixem falando sozinho, não gosto de fazer live sozinho, né? E quando é assim, fica muito monótono, né? Então a ideia não é ser uma live pesada e cansativa. Então interajam, participem, porque a live é feita para isso, para a gente fazer essa troca de informações. Embora eu reúna algumas notícias para o pessoal que daqui a pouco não está no meio também, ou tem a semana corrida aí de trabalho e acaba não conseguindo acompanhar todas essas notícias, então eu acabo separando algumas para compartilhar com vocês e também dar os pitacos aí no meio de alguma matéria. Tranquilo? Então, como para o pessoal que já me acompanha, já sabe aí como que é o funcionamento dessas lives. Essa live de sexta eu faço ela toda sexta-feira às 20 horas, a princípio, né? A não ser que aconteça algum imprevisto. E nela eu trago, então, eu divido ela em três etapas, basicamente, né?
legislação, né? A primeira parte eu falo um pouco da parte legislativa, se tem alguma notícia, alguma novidade com relação a isso, a lei em si. Depois eu entro no segundo tópico, aí na segunda parte da live, para falar sobre as notícias envolvendo privacidade e proteção de dados que ocorreram aí na última semana, né? Então, no decorrer dessa semana agora. E também no final, aí eu faço sempre uma breve conexão aí com o GDPR, né? O pessoal lá da Europa. Então, hoje vai ser um pouquinho diferente, não vai ser um caso de uma empresa, porque normalmente eu trago uma multa, né, que é aplicada e algum cenário, um case em si do porquê que foi aplicada aquela multa para materializar e fixar o entendimento, né, com relação à aplicação de normas e de proteção de dados. Então essa semana vai ser um pouquinho diferente, eu vou tratar a questão do Privacy Shield, aí, que teve um julgamento histórico ontem. Claro que eu não vou entrar a fundo no tema, né, porque não é o objetivo da live também, mas já deixo um convite para vocês. Ou melhor, eu vou fazer esse convite depois. Então, se você ficar curioso aí sobre esse tema, fica aí comigo na live, que aí no final, na última etapa, eu vou falar sobre ela. E aí eu vou te fazer um convite para tu participar semana que vem, né? Quem estiver aí no ao vivo, acompanhando a live ao vivo. Ou se for acompanhar a gravação, então no dia 24 de julho. Tem um evento que eu quero fazer um convite para todo mundo. Bom, pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver, Raquel, Tânia, maratonista, Luciane, Gustavo. Ô, Léo, eu cortei sim, mas meu cabelo ainda tá um mini passarinho, viu? Eu odeio cortar o cabelo, nas primeiras semanas ele fica todo errado. Então, nossa senhora. Tio Pedro, bem-vindo. Advogado também lá no centro do país, basicamente, ou praticamente. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Bom, então começando a primeira etapa então da live, né, desse levantamento, desse resumo aí semanal com relação à proteção de dados. Na verdade não teve atualização nenhuma com relação a esse ponto, né? Então só reforçando quem já acompanha as lives aí semanalmente, a gente tem 3 leis aí que são de extrema importância correndo no Congresso. Uma delas é a MP 959, né? Que é a famosa MP que vai definir aí de fato quando a legislação de proteção de dados vai entrar em vigor no Brasil. Então ela está parada ainda, não teve nenhuma outra movimentação a não ser a prorrogação por mais 60 dias, né, da vigência da norma. Então aí a gente tem mais algumas semanas pela frente de indefinição com relação à entrada em vigor da legislação como um todo, né? As multas a gente já sabe que está para agosto de ano que vem. E isso está causando um certo desconforto aí no cenário, né? Essa indefinição. E principalmente agora por causa dessa questão do Privacy Shield que a gente teve ontem, que essa MP ela seria muito mais importante, principalmente a criação ou a ativação de fato aí, a entrada em vigor ou o funcionamento pleno da autoridade nacional, né? Que isso eu vou falar lá na frente o porquê que isso seria importante aí para o Brasil nesse momento. Então também não teve nenhuma notícia com relação a isso. A PEC 17 também, que é aquela famosa PEC que está querendo inserir no rol de direitos fundamentais na Constituição, né? A proteção de dados como um direito fundamental, também não teve nenhuma movimentação. E a questão da PL da fake news, né? Que também está aí andando, teve aprovação no Senado, foi agora para a Câmara de Deputados. Existe bastante posicionamentos de vários deputados dizendo que não vão aprovar aquela lei na forma como ela veio do Senado. E a gente sabe que ela está bem temerária, tem vários pontos que ela entra em colisão direta com o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então está bem temerária essa legislação e a gente espera que ela seja melhor abordada, melhor estudada ou melhor estruturada pelos deputados, né? E não seja aprovada aí meio que no calor das emoções aí com relação a fake news. A gente sabe que o texto que está hoje não vai resolver o problema e talvez vai criar outros, além de não resolver os que já existem, né? Então, com relação ao cenário legislativo, a gente tem mais ou menos isso. Antes de fazer só um destaque final, só dar boas-vindas aí para Eliane, colega maratonista. Renan, seja bem-vindo, meu amigo
de cidade aqui, vizinho, né, basicamente. Bárbara, seja bem-vinda também, colega da maratonista. O pessoal, para quem não entende, porque daqui a pouco vai ver eu falando maratonista, não vai pensar, nossa, o Alex está correndo, né? Na verdade, não, é que a gente tem um grupo chamado Maratonistas, né? Maratonistas Passos, que é um grupo de pessoas aí que fizeram um curso voltado à proteção de dados e a gente acaba tendo bastante contato aí, né? A gente tem um grupo no Telegram que a gente traz bastante debates e tudo mais. E a gente faz alguns projetos internos nossos, né? De reuniões quinzenais para tratar sobre a proteção de dados dentro de um determinado ponto. E agora a gente está com outros projetos aí, a gente está com um grupo para debater cases aí que a gente traz da vida real sobre a proteção de dados. A gente está com um projeto de webinários internos também, né, com o pessoal para justamente fomentar essa discussão, né? Então é um grupo bem ativo, aí eu estou à frente de algumas iniciativas, por exemplo do Teams, né, dos maratonistas, e tá bem bacana. Inclusive já deixo para fazer um merchan aqui, né? Já que o Luiz falou ali, olha a propaganda, vou fazer um merchan que a segunda edição da maratona, né, que é um grupo, é um curso, né, feito pelo professor Matheus Passos, ele está com inscrições abertas, tá? E vai ser mês que vem. Então, se porventura alguém esteja aqui na live e queira participar desse curso e depois se juntar a nós, né? Juntar aí a trupe dos maratonistas. Então entra no site profmateuspassos.com. Vai ter lá o link para tu fazer a inscrição desse Maratona de Proteção de Dados etapa 2, né? M2. Então ficam à vontade aí, a gente deixa o convite para todos vocês, porque vai ser bastante prática e mão a tipo, arregaçar as mangas e de fato pôr a mão na massa, né? Então, quem tiver um conhecimento básico aí sobre o tema, fica o convite, porque acho que vai valer bastante a pena. Eu sei que tem a Sinara aí, que vai ser uma das assistentes, né? Então, eu sei que acho que daqui a pouco o Ricardo também aparece por aí. O Lawrence acho que também tá aí, não sei se tá aí ainda, mas vai ser também outro assistente que vai auxiliar aí no desenvolvimento desse curso e vai ser muito bacana. Então, se você está interessado, dá uma conferida lá, porque é um curso que vai valer a pena. É o mês inteiro de agosto, segundas e quintas, e com bastante teoria, né? Ou melhor, uma parte teórica e depois por, vamos dizer assim, a mão na massa, né? Então, se tiver interessado, qualquer coisa pode me mandar mensagem também no privado se quiser mais informações que a gente conversa, beleza, gente? Bom, aqui só para antes de fechar a parte legislativa, só fazer um adendo, porque essa semana, na terça-feira, teve uma live. Foi terça? Não, quarta-feira, acho que foi. Essa semana, agora me deu um branco se foi na terça ou na quarta. Teve uma live com o deputado Orlando, né, Orlando Silva, que ele é um dos que puxa, tem uma, vamos dizer assim, é bem proativo, bem defensor aí dessa questão da proteção de dados, né? E ele fez uma live com o pessoal do Challenge, né? Tem um Instagram chamado Challenge. é, Agora me esqueci o resto do nome. Se alguém tiver aí, me manda no chat, por favor. Eu sempre chamo Challenge, mas não lembro o resto do Instagram agora. E que eles fazem desafios de algumas pessoas aí de renome, né, com relação à proteção de dados. E essa semana eles trouxeram o deputado Orlando Silva, que é um dos caras aí que está à frente desse tema. E ele trouxe alguns temas interessantes com relação a essas três legislações, né? Ele deixou bem claro que a PL da fake news, ela tá ela distorce muitos aspectos aí da, das normas já vigentes, né? Marco Civil da Internet e LGPD. O pessoal me corrige aqui, é Privacy Challenge. Então, se quiser saber, dá uma acessadinha lá no Instagram que tem bastante lives também sobre esse tema. E ele falou da PL da fake news, que eles estão se movimentando para ter uma maior discussão com relação a isso, que eles sabem da importância do tema, mas não é essa lei que vai corrigir, ela vai só criar novos problemas. Ele falou sobre a PEC 17, né, também, que eles estão querendo movimentar para fazer a aprovação dessa PEC. E ele falou sobre a MP essa 959, né, também, com relação ao adiamento da LGPD. Pelo que deu, vamos dizer assim, vamos dizer assim, concluir, né, da live dele, me parece que a LGPD não vai ser adiada.
Tudo está caminhando, a não ser que aconteça alguma coisa, algum acordo aí nos bastidores muito forte aí de todos os envolvidos, mas tudo indica que essa MP não vai acabar passando. E ele até mencionou, fez um pequeno comentário de que estão estudando a questão de impetrar um mandado de injunção, né, para forçar o Poder Executivo a instituir aí a autoridade nacional. Então, para quem não é da área jurídica, o mandado de injunção, na verdade, é quando a administração pública ela deixa de fazer uma obrigação que ela deveria, né? Ou é meio que para tu compelir um determinado órgão ou um ente, vamos dizer assim, o executivo federal, estadual, municipal, a regulamentar algum ponto que a ausência dele, na verdade, prejudique direitos do cidadão. Então, essa questão da ausência da ANPD, né, Autoridade Nacional, acaba prejudicando bastante, porque a lei entrando em vigor sem ela, ela acaba sendo uma lei sem, vamos dizer assim, força administrativa. Ela vai poder ser judicializada, que é um medo que a gente tem, mas ela perde a essência da legislação, né, que é justamente ter uma autoridade forte para regulamentar diversos aspectos da lei. Então, existe esse movimento de estudo aí com relação ao mandado de injunção. A gente vai ter que aguardar e ver se vão ter que utilizar esse remédio jurídico, né, que está previsto na Constituição, ou se vai sair do papel de fato essa autoridade. Então, a gente espera aí que os próximos dias devem ser decisivos para esse aspecto, né? Bom, feito esse primeiro balanço aí legislativo, né, que eu achei interessante citar essa live. Então, quem quiser assistir essa live, ela não tá tão demorada, ela teve uma duração de uns 40 minutos, eu acho, tá bem, e é bem bacana, fluiu bem assim. Dá uma acessada lá no Privacy Challenge e assiste que tá gravado lá, vale muito a pena. Para quem é da área, eu super recomendo aí assistir essa live que vai dar para tirar vamos dizer assim, um termômetro de como tá a situação no Congresso aí atualmente. Bom, com relação às notícias, avançando para a segunda parte então da live de hoje, o primeiro tema é uma curiosidade, na verdade, que eu trouxe, que a gente brincou bastante lá no nosso grupo do Telegram, né, que é a questão de uma autoridade distrital. Exatamente, muitos devem estar se questionando o que seria isso. Existe uma lei lá no Distrito Federal que já teria sido aprovada e estaria só aguardando aí uma análise do governador do distrito, né, que criaria aí uma autoridade do Distrito Federal de proteção de dados pessoais. Isso seria basicamente uma aberração jurídica, tá? Com o devido respeito à iniciativa, a gente sabe que isso deveria ter sido, essa proatividade deveria ser do governo federal, né? Infelizmente, nesse ponto, eles estão deixando muito a desejar, mas isso acaba criando um ambiente de insegurança jurídica muito grande. Tu ter uma autoridade distrital não faz sentido nenhum, e até porque a lei ela fala alguns aspectos lá que ela meio que se contradiz, né? Porque ela diz que vai se aplicar a legislação, a LGPD, mas daí depois ela fala que não vai ser compartilhado dados individualizados, ou seja, tipo, não teria como, vamos dizer assim, identificar pessoas, basicamente. Então fica meio que com um texto meio contraditório nele mesmo, né? Então, isso foi uma coisa bem curiosa que aconteceu essa semana, e aí nessa onda a gente começou a brincar, né, de que, se já que vai ter autoridade distrital, por que não criar outras autoridades, né? A gente já está criando o Jefferson lá do grupo vai criar em Sobral, né? E eu vou criar aqui em Erechim, né? Já estou convidando gente para ser diretor, que se a onda pega, né? Vamos sair criando autoridade para tudo que é lado. Mas, zoeiras à parte, né? É o cenário que se estabeleceu aí no decorrer dessa semana, né? Ó, falei no Jefferson, acabou de chegar ele. Deixa eu ver aqui os comentários. Deixa eu ver. Privacy Challenge. Deixa eu ver. A Sinara colocou: PEC 17 visa isso também, exclusividade da legislação federal em termos de proteção de dados. Verdade, Sinara. Eu lembro que eles colocam numa tem eu não sei se é o projeto original, mas eu lembro que tem um substitutivo que ele até tenta criar a autoridade nacional através da PEC. Eles criam a autoridade diretamente como uma autarquia federal, né, e no regime especial.
E isso daria muito mais segurança jurídica aí para esse aspecto, né, para esse tema. E aí fixaria também a questão da competência para legislar sobre proteção de dados na União. Então evitaria justamente fato como esse, né, de ter autoridades aí de estados ou daqui a pouco até de municípios, como já se ouviu, já se discutiu até, eu lembro que no início do ano, acho, saiu até questões de legislações municipais sobre proteção de dados. Então isso é bem perigoso aí essa possibilidade, né? Porque embora a LGPD fale lá que a autoridade nacional vai ser a que vai regulamentar em todo o território, né? Mas não impede nenhuma, não tem vamos dizer assim, um impedimento de criação de autoridades, seja estaduais ou municipais, né? Então é um perigo legislativo muito grande. Chegou mais gente, mais uns colegas maratonistas. Seja bem-vinda, Ellen. Agora são os trilheiros, né? Os colegas trilheiros aí, Ellen, Ana. Deixa eu ver, a Gleice já estava aí, né? Que a Gleice já estava desde o início. Bem-vindo, gente. A Laísa, seja bem-vinda. Inclusive, semana que vem tem uma live com ela, dia 20 de julho, às 19h30, se não me engano. Depois eu vou compartilhar. Sejam todos bem-vindos, vamos interagir. Agora tem maratonista, tem trilheiro, tá a galera toda. Fiquem à vontade aí, vamos bater um papo. Seguindo então a ordem aqui, então tem essa questão da autoridade distrital, vamos ver como é que vai ficar, né, esse tema. Tá lá na mesa vamos dizer assim, no pendente do governador do distrito, definir ou não, né? Então vamos ter que aguardar esse aspecto. Uma outra notícia que eu achei curiosa e para compartilhar e depois acabou gerando uma outra informação que eu não tinha conhecimento é com relação a ser uma notícia que o TJ da Paraíba, né, já está em fase final, né, de processo de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eles publicaram uma notícia no site deles que eles já estão finalizando todo o projeto de adequação. Eu até acessei o site deles para ver se já tinha nomeado DPO ou tinha essas informações acessíveis, né, no portal deles, mas não tinha nada ainda. E aí, quando eu compartilhei isso, eu fiquei sabendo que o estado aqui o TJ de Santa Catarina já tinha feito nomeação de um DPO. E aí eu fui ver o site deles, de fato tem o conselho, né, eles criaram um comitê, né, voltado a isso. E tem quem preside esse comitê é a pessoa que ficou encarregada como DPO. Embora no site deles ainda fica muito difícil de localizar essas informações. Eu acho que talvez os sites aí vão ter que repensar a forma como eles vão dar publicidade a essas informações, né? Porque eu não consegui localizar fácil. Então, a gente que já está no meio tem dificuldade para achar essas informações. Imagine as pessoas leigas, né, que acessam o site só para buscar informação, se elas vão achar aquela informação. Então, talvez seja um ponto negativo aí desses tribunais de justiça de realizarem alguns ajustes com relação a isso, né, de tornar a informação mais de forma a melhorar a acessibilidade dessas informações, né? Então fica esse destaque. Deixa eu ver aqui antes de avançar para o próxima notícia. Jefferson, já tô. A autoridade aqui já está toda encaminhada. Já tem até o nome dos diretores, já estão todos convidados e o pessoal topou de primeira. Deixa eu ver, o pessoal está interagindo aqui. O Jefferson falou da questão do TJ de Santa Catarina, né, que teve o primeiro DPO nomeado e publicado no Diário Oficial, de fato. Eles tiveram mesmo. Só não achei no site de forma fácil. Eu acho que isso é uma crítica construtiva para eles. Deixa eu ver, a Ellen está perguntando aqui sobre a seleção. Deixa eu ver. Kellen Pavan, seja bem-vinda. Ainda tem que manter trabalho. Daí o pessoal está interagindo entre eles aqui. Então, seguindo a ordem de notícias aqui que eu separei, uma outra notícia que também surgiu essa semana diz respeito à Tesla, né, que é aquela famosa empresa americana, né, que está planejando a viagem a Marte, né, e saiu uma questão de vazamento, né, de dados deles com relação aos funcionários, porque eles voltaram a trabalhar, né,
o dono lá desceu o canetaço e meio que descumpriu algumas normas do estado lá que tem situado. Eu não lembro qual é o estado agora que ele tá. Essa empresa é uma dos maiores polos dele. E ele meio que descumpriu as ordens da autoridade local lá e disse não, pode voltar ao trabalho. E aí depois disso acabou vazando a relação de funcionários da Tesla que teriam contraído aí a doença, né, a Covid-19. Então aqui a gente tem um clássico caso de vazamento de dados sensíveis, né, porque diz respeito à saúde dos trabalhadores, né, e aí saiu a relação de todos. Então aí eles até fazem algumas ressalvas de que tem alguns lá que eles aparecem como que tiveram contato com pessoas contaminadas, mas que não confirmaram se de fato a pessoa teve mesmo a doença ou não, né? Mas o que importa que a gente destacar é a questão do vazamento em si, que foram 130 funcionários que tiveram os dados vazados lá, né? E que estariam contaminados aí com a Covid-19. É na Califórnia, né, Lawrence? Obrigado pela informação. Então, na Califórnia, é a empresa americana Tesla. Isso mesmo, Ellen, na americana Tesla, a famosa aquela empresa que quer levar todo mundo para Marte. Uh, e o último caso de notícia aqui, né, para a gente encerrar a parte de notícias, a segunda parte da live, diz respeito a um ataque do Twitter, né, que teve essa semana. O Twitter foi alvo de um. As manchetes davam como um mega ataque, né? Que ele atingiu principalmente as contas verificadas. Sabe aquela conta verificada que aquela conta que tu acessa no Twitter e tem aquele Vzinho azul do lado do nome? Aquilo lá é o verificado, né? Que é uma, vamos dizer assim, uma segurança de que aquela pessoa é de fato aquela pessoa que ela está dizendo ser. Normalmente são famosos ou pessoas mais celebridades aí que tem essa verificação de conta. E aí esse ataque acabou envolvendo aí contas dessas pessoas. Pegaram pessoas como Bill Gates, Elon Musk e outros aí, até eu acho que o do Barack Obama também, acho que teve casos na conta dele, se não me falha a memória. E o que aconteceu? Inicialmente pensou-se, né, que teria sido um ataque hacker, alguma coisa do gênero, né? Mas depois o próprio Twitter publicou um comunicado, né, de que eles informaram que, na verdade, pelo que eles andaram analisando, foi, na verdade, um ataque de engenharia social. Então, o que aconteceu? Alguns funcionários do Twitter acabaram sendo vítimas de engenharia social, né? E que acabou permitindo aí que pessoas com, vamos dizer assim, intenções não tão legais, né? Com intenções voltadas para o crime, para o delito em si, tiveram acesso à plataforma interna do Twitter e aí eles conseguiram fazer mudanças de e-mail e todo mundo, ou melhor, mudanças de e-mail e algumas informações de senha e tudo mais. Então, mesmo essas contas tendo o sistema de dupla verificação, né, que a gente fala sempre de ter para garantir a segurança e tudo mais, essas contas acabaram tendo acesso de terceiros, né? E aí se identificou que, na verdade, eles tiveram acesso à plataforma interna do Twitter através desses funcionários que foram vítimas de engenharia social. E aí, através disso, eles começaram a compartilhar em contas de famosos, dizendo o seguinte: eu estou disponibilizando a minha chave aqui para vocês fazerem doações de criptomoedas, né? E a cada sei lá, $1.000 que vocês doarem para mim nisso, eu vou devolver em $2.000 para vocês. Basicamente era isso. Eles diziam que se a pessoa doasse 1.000, ela teria de volta 2.000, ou seja, ela ganharia o dobro. E claro, teve muita gente que caiu, né? Porque eram contas de famosos e ninguém nunca imagina que uma conta de famosos assim, principalmente quem estava envolvido nessas publicações, seria um alvo disso, né? A gente não espera que pessoas desse nível sejam vítimas aí de ataques dessa espécie. Só que como o ataque não foi direcionado para os usuários em si, para a empresa, foi um negócio interno, né, da empresa. Aí isso a gente acaba não tendo como, vamos dizer assim, se prevenir 100%. Por isso que a gente fala sempre que a questão da segurança da informação, ela não é uma segurança 100%, né? A gente trabalha sempre na questão da mitigação
para tentar diminuir aí o risco de que isso ocorra. Então a gente mitiga um determinado risco para que aquilo ali seja o mínimo, vamos dizer assim, aceitável, né, de, 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 de probabilidades de que ocorra esse ataque ou essa vulnerabilidade ou essa violação de informações, né? Então aconteceu isso, só que aqui vem um detalhe que bem interessante na verdade. Por quê? Porque quando começaram a tirar informações, saiu postagens com imagens, né, com prints do sistema interno do Twitter. E aí, pelo sistema interno do Twitter, agora se existe uma discussão com relação a qual é vamos dizer assim, o poder do Twitter com relação a contas verificadas e até contas não verificadas. Porque pelo que deu a entender pelas imagens que vazaram, é de que o Twitter poderia, né, o funcionário do Twitter poderia postar em nome de uma dessas contas, sem a necessidade de conectar na conta de forma direta. Ou seja, aí se questiona a questão da segurança, porque tu já imaginou se alguém mal intencionado utiliza uma conta, por exemplo, de um Donald Trump para postar alguma coisa na rede, isso pode acabar acarretando um incidente internacional. E aqui a gente fala incidente e questão físico mesmo, né? Então, imagine o risco que existe disso acontecer, né? E a gente sabe que é plenamente possível, porque até tu desfazer aquilo que eventualmente foi publicado, pode já ter ocorrido muitas outras coisas. Então é o efeito cascata que tu não consegue mais retroagir ao que a gente fala de status quo, né? Que é voltar lá na origem como estava e recomeçar tudo de novo. Então aqui se começou a levantar esse aspecto, né, legal com relação a até que ponto seriam os poderes aí que o Twitter teria para utilizar, né, as contas dessas pessoas. Aqui eles estavam falando só das contas verificadas, né, mas aí se levantou essa hipótese de contas de qualquer usuário do Twitter, basicamente, né. Então fica aí um alerta para todo mundo da importância da gente ter o duplo fator de segurança, né, mas que mesmo assim a gente ainda pode estar suscetível, né, a um incidente dessa forma. A gente não está 100% resguardado aí com relação a essas imprevistos, esses imprevistos que acontecem. E eu concordo com o pessoal está falando aqui no chat com relação a treinamento de funcionários, né? Porque vocês imaginam uma empresa do tamanho do Twitter ser vítima, né? Funcionários serem vítimas de uma engenharia social. Então, só para quem não conhece o que é engenharia social, na verdade são técnicas, né, que os criminosos utilizam para te convencer a fazer alguma coisa. Eles utilizam de diversas informações, muitas vezes informações verdadeiras que tu mesmo disponibiliza para as pessoas, e eles trabalham em cima do erro, né? Então, da ingenuidade, basicamente, da pessoa. Então, eles vão pegar informações, uma notícia do momento, por exemplo, agora a gente teve bastante casos do Covid, né? Que o pessoal falava, a empresa X está doando não sei quantos litros de álcool gel, ou está doando cerveja, ou coisas do gênero. E aí pega a pessoa pela desinformação e pela ingenuidade também. Então, esse aspecto de treinamento, a gente sempre fala que o elo mais fraco dessa questão da segurança da informação é justamente o elemento humano, né? Porque o ser humano, ele vamos dizer assim, corrompível, né? Ele pode ser corrompido por uma situação, seja de forma consciente ou inconsciente. Então a engenharia social basicamente ela trabalha em cima disso, da ingenuidade da pessoa e que ela vai te fazer, vai criar um cenário em cima de uma situação e de que tu vai acreditar que aquilo é verdadeiro, né? Então era muito famoso os e-mails, né? Quem nunca recebeu aquele e-mail, clique aqui, veja as fotos do acidente tal, de corpos e não sei o que lá e tudo mais. E é uma técnica de engenharia social, porque a pessoa vai lá de curiosidade, né? Clica no link. Ou a questão dos SMS que a gente recebe, provavelmente aqui todo mundo já deve ter recebido um SMS de, sei lá, a sua conta vai ser bloqueada no banco X. Se você acesse o link tal e providencie a atualização do sistema. Também é uma técnica, a pessoa vai ficar com medo de perder acesso à conta, vai clicar naquele link, vai ser direcionada daqui a pouco por um site exatamente igual ao site original. E se a pessoa não tiver
vamos dizer assim, o jogo de cintura com relação a essa informação, ela vai fornecer os dados dela, ela vai tentar logar lá no painel daquele site que ela acredita ser verdadeiro e vai fornecer os dados dela, conta, agência e a senha dela. Então, os criminosos acabam utilizando bastante e a engenharia social vamos dizer assim, poderia dizer que é a maior doença aí, questão digital, né? Porque é o que possibilita fazer muita coisa na internet. Porque a gente precisa, querendo ou não, da iniciativa de uma vítima. Muitos dos crimes aí só são possíveis porque tem um ser humano interagindo, mesmo que seja de forma inconsciente naquela conduta. Então fica aí o alerta para todo mundo, né? Então, Twitter teve um caso de engenharia social e que acabou aí permitindo acesso indevido aí de contas de grandes famosos e que acabaram publicando informações e aí muita gente acabou transferindo, né, bitcoins, ou eu não lembro se era da Bitcoin, acho que era da Ethereum, na verdade, os links lá, acho que tinha várias moedas. E passou acho que dava quase 1 milhão do valor levantado, né, nessas transações. E aí, dependendo da moeda, tem moedas que tu acaba sendo, não consegue rastrear, né, devido à estrutura da moeda em si. Então, fica o alerta para todo mundo, sempre desconfiem das informações muito chamativas. Ah, clique aqui, acesse agora, você vai perder acesso disso ou daquilo. Sempre desconfie. Não saia clicando em qualquer coisa que te fornecerem, mesmo que seja alguém que inicialmente parece ser uma pessoa confiável, porque antigamente era muito comum, né, a pessoa que foi infectada ela mandar e-mails sem ela saber, por causa dessa questão aí de, de vírus, os cavalos de Troia, Trojan, né, Horse. Então fica o alerta aí para sempre ter essa cautela com relação ao tema, né? Bom, deixa eu só ver aqui. Exatamente, Liza. O pessoal hoje em dia não existe almoço de grátis, ou melhor, almoço de graça, né? Sempre desconfie, porque se tu não estiver pagando pelo almoço, o almoço é você, basicamente. Deixa eu ver aqui que o pessoal falou bastante hoje. Estou gostando de ver, hein, gente? Estão interagindo demais. Deixa eu ver aqui. Ahn, eu vi que a Ana Canto, seja bem-vinda, Ana. A prof. Ana aí também comentou, né, que não adianta ter a melhor ferramenta do mundo na tua empresa se tu não vai orientar as pessoas a utilizar ela de forma certa, né, ou correta. Então tem que ter sempre o equilíbrio entre um bom sistema interno, né, mas também tu tem que capacitar os teus funcionários aí para saber lidar com ele e treinar principalmente essa questão de engenharia social, para as pessoas não serem ingênuas de cair nessa situação, né? Sempre desconfiarem. Seja uma pessoa desconfiada. Se as pessoas te chamarem de louca, pelo menos tu vai ser uma pessoa louca segura, ou pelo menos mais segura do que as outras, né? Então, uh, fica o destaque. Deixa eu ver aqui, a Gleice colocou a gente interage, só não sei se você vai gostar da conversa. Eu não consegui ler tudo, vocês estavam falando demais ali, eu peguei só uns pontos por cima. O Luiz colocou conscientização é tudo, concordo. E é o ponto, vamos dizer assim, o desafio maior, né? Quando a gente fala em proteção de dados e também segurança da informação, né? Que os dois andam meio que lado a lado e não existe um sem o outro. Ou principalmente não existe proteção de dados sem segurança da informação. Eu até tenho um post no meu perfil, quem não deu uma olhada, confere lá que eu faço um comparativo entre segurança da informação e proteção de dados. E tem um dos slides lá tem justamente um círculo maior, que é a segurança da informação, e a proteção de dados é justamente uma área dentro da segurança da informação. Então, tu não tem como tratar os dois de forma isolada, e não tem como tu ter proteção de dados se tu não tiver segurança das informações que estiver na tua empresa. Então quem tiver interesse aí pode dar uma conferida depois no meu perfil. É a última postagem, tá bem bacaninha, até foi recorde de likes, aí eu acho que o pessoal curtiu a forma como eu organizei as informações lá. Então se tu não visualizou ainda, dá uma conferida lá que ficou bem legal. Bom, indo para pro último tópico, né, para a última etapa, a etapa 3 da live de hoje, que seria a parte da conexão GDPR.
Aqui eu queria só fazer alguns breves comentários com relação ao julgamento do Privacy Shield, né? Que era o famoso acordo, né, que os Estados Unidos tinha com a União Europeia para justamente possibilitar aí a transferência internacional de dados, né? E teve o julgamento ontem pela Corte, né, da União Europeia e que basicamente invalidou esse Privacy Shield, né? E disse que na verdade ele não garante aí, não dá as garantias mínimas necessárias para fazer dar continuidade ao tratamento internacional de dados, essa transferência de dados entre empresas que estão situadas na União Europeia, né, ou no espaço econômico europeu, né, basicamente, para empresas que estejam nos Estados Unidos. Então a gente sabe que tem Facebook, por exemplo, que tem a sede deles é nos Estados Unidos, mas eles têm a empresa, a empresa deles lá na Irlanda, né? Que a Irlanda basicamente reúne quase que todas as empresas, as grandes empresas de tecnologia, né, americanas, estão basicamente todas quase situadas lá. E então acabou se discutindo bastante isso. Esse era um processo que já rolava há 7 anos, se não me falha a memória. E aí chegou no dito dia aí de decidir de fato com relação a esse Privacy Shield. E aí a corte entendeu então que esse acordo ele não garante aí os direitos dos titulares que estão previstos no regulamento europeu, né, de proteção de dados. Então acabou que agora isso acabou gerando aí um grande uma grande reviravolta no cenário, né? Porque foi uma decisão que muita gente não acreditava que poderia ser tomada, né? Ela, na verdade, todo mundo falava assim, mas é os Estados Unidos que está do outro lado. Então é 99% de chance que não vai dar em nada, mas tem aquele sempre 1%, né? E esse 1% justamente se concretizou. Foi uma decisão bastante ousada, né? Ou melhor, ousada não, corajosa da, da, da Corte, né, Europeia. E porque na verdade a gente sabe que do outro lado está os Estados Unidos. Esse acordo, esse Privacy Shield, ele já é antigo, né? Ele foi criado justamente pelo fato assim, porque tu imagine diversos estados, os estados ali membros da União Europeia, sendo impossibilitados de fazer relações com os Estados Unidos. Ninguém quer deixar de fazer relações comerciais com os Estados Unidos. Então, na verdade, esse Privacy Shield ele foi feito basicamente assim, vamos regulamentar, né, vamos materializar alguma coisa que dê possibilidade das empresas continuarem atuando aqui sem ter que basicamente se preocupar muito com o nosso regulamento. Então, o comitê foi levando, né, essa história aí o quanto conseguiu, até que apareceu esse ativista aí, o Max, né, que começou a discutir essa questão lá na autoridade da Irlanda, se não me falha a memória. E aí foi avançando e eles acabaram encaminhando esse caso para ser julgado pela Corte da União Europeia. E a Corte então se posicionou ontem, né, dizendo então que o Privacy Shield é inválido para fins de transferências internacionais. Até aqui poderia se dizer assim, tá, beleza. Mas aí tem um detalhe adicional, que é aí que entra a questão dos efeitos que essa decisão vai ter para o Brasil também. Por quê? Além deles invalidarem o Privacy Shield, os membros, né, da corte lá, eles entenderam que as empresas vão ter que utilizar então as cláusulas padrões, né, os contratos lá para fins de continuar fazendo a transferência internacional. Claro que não é só através disso, mas é uma das hipóteses. Só que eles definiram o seguinte, de que as autoridades lá da União Europeia, né, de cada Estado membro, eles vão ter que analisar essas cláusulas padrões, né, se de fato o país de destino das transferências ele garante de que aquelas cláusulas vão ser efetivamente cumpridas. Porque senão fica aquela velha história, só para inglês ver, né? Tá lá documentado, tudo bonitinho, mas na prática não vai funcionar. Então aqui que vem a grande mudança e que vai ser vamos dizer assim, talvez seja o ponto central dessa decisão, né? Não que a invalidação do Privacy Shield não seja, mas aqui que vai ter o efeito mais amplo.
porque até então a invalidação do Privacy Shield ele teria vamos dizer assim, um efeito restrito a empresas situadas nos Estados Unidos e no espaço econômico europeu. E essa parte dessa interpretação das cláusulas padrões, aqui que vai ter o efeito globalizado. Porque agora qualquer empresa situada no espaço econômico europeu que queira fazer transferência internacional de dados para um país terceiro fora da União Europeia, né, do espaço econômico europeu, ele vai ter que fazer através de cláusulas padrões ou outra hipótese lá, né, das garantias adequadas ou decisão de adequação, né, que por exemplo, que tem a Argentina, tem o Uruguai aqui na América do Sul, ou através de cláusulas padrões, que é uma das coisas que eles citaram nessa decisão histórica, né, e vão ter que analisar o cenário jurídico do país de destino. Então, por exemplo, se eles identificarem que o país, por exemplo, os Estados Unidos, é a empresa que vai mandar os dados para lá, o estado que for receber tem alguma norma, por exemplo, que autorize as autoridades a ter acesso meio que restrito àqueles dados, isso acaba criando uma insegurança. Então, tendem as autoridades, né, da União Europeia, né, as DPAs, né, tendem a não homologar mais essas cláusulas padrões e acabarem impedindo aí, ou dificultando a transferência internacional de dados. Então, por que eu falo que o Brasil agora entrou no foco da discussão também? Porque se no momento que eles forem analisar a questão da adequação, né, do cenário jurídico aí do Brasil, a gente sabe que o Brasil não tem uma decisão de adequação, né? Até porque a nossa lei não está nem em vigor ainda e a gente não tem uma autoridade nacional. Então, alguns aspectos que as autoridades lá da União Europeia, né, vão analisar no país, por exemplo, se alguma empresa da União Europeia quiser fazer negócios com uma empresa brasileira e transferir dados para cá, algumas coisas que eles vão olhar é justamente essa questão da lei estar em vigor, né, que a nossa não está ainda, e a questão da existência da autoridade nacional. Então aqui, que eu mencionei lá no início da live, de que a NPD agora ela se tornou muito mais importante a sua existência do que antes. Não que antes ela não fosse importante, mas agora em razão dessa decisão que foi proferida lá pela Corte uh, da União Europeia, essa necessidade de um cenário jurídico mais protetivo aí para dados pessoais se tornou muito mais imprescindível. Então, isso vai acabar afetando economicamente o Brasil. A gente sabe que, além disso, dessa questão desse julgamento histórico lá na Europa, a gente tem a questão de que o Brasil está buscando ingressar aí, de fato como um membro efetivo da OCDE, né? E para ingressar na OCDE existe uma outra situação também, porque a LGPD é um dos requisitos lá que eles observam dos países que querem ingressar nessa associação, na OCDE lá. Então, são vários aspectos aí que o Brasil está, vamos dizer assim, patinando no mesmo lugar e acaba prejudicando aí as empresas, porque a gente sabe que tu não tem uma decisão de adequação, né, que é o que basicamente desburocratiza, né, a transferência de dados internacionais, acaba prejudicando bastante o Brasil em comparação com a Argentina, por exemplo, e o Uruguai, que possuem uma decisão de adequação. Então, quando a gente bate o pé, ou melhor, bate nessa tecla, né, da importância da gente ter uma legislação vigente, uma autoridade nacional constituída e autônoma, né, é por causa disso, porque isso vai ter influências na economia do Brasil, principalmente por essa economia mais digital, que tem sofrido aí alterações com relação à parte da transformação digital decorrente da própria Covid, né, que acelerou um pouquinho esse aspecto aí de transformação. Então, esse julgamento basicamente do Privacy Shield aí vamos dizer assim, um divisor de águas, sem sombra de dúvidas, porque agora as empresas vão ter que correr atrás para se adequar a isso. Existia uma discussão com relação ao Privacy Shield, porque tinha gente que defendia que o Privacy Shield seria uma decisão de adequação. Mas a gente sabe que na verdade ele não chegou a ser uma decisão de adequação, ele era equiparado, vamos dizer assim, para facilitar a compreensão, a uma decisão de adequação, né? Porque as empresas faziam as transferências com base neles, né?
evitava toda a burocracia, mas ele não era basicamente, vamos dizer assim, uma decisão de adequação propriamente dita, porque se tu for analisar os requisitos lá, né, da decisão de adequação, que está lá no artigo 45 do GDPR, a gente vai ver que, na verdade, tem muitos dos artigos lá, dos requisitos, que não eram atendidos pelas empresas americanas. Então a gente sabe que, na verdade, foi um lobby, né, muito grande em cima desse Privacy Shield, justamente por aquele receio de que quem que vai querer restringir relações comerciais com um país que a gente sabe que é ainda, né, a maior economia mundial. Tá quase perdendo para a China, né, mas aí é outra discussão. Mas fica essa questão, então, da importância dessa decisão, né? E como o Lawrence falou, esse Privacy Shield foi uma decisão exatamente, estritamente política. Foi estritamente política e essa desconstrução aí do Privacy Shield, então, vai ter esses reflexos significativos. E aqui eu queria já fazer um convite para todo mundo. Quem está aqui na live, na próxima sexta-feira, dia 24, o professor Matheus ele faz lives, ele faz webinars 2 vezes por mês e é aberto ao público no canal do YouTube dele. E pelo que eu estou sabendo, na semana que vem ele vai fazer o webinar destinado à análise dessa decisão do Privacy Shield. Então, se você quer saber mais informações e mais detalhadas também, né, com relação ao tema, fica o convite. Então, sexta da semana que vem, dia 24 de julho, às 13 horas e 30 minutos, né, horário de Brasília, vai ter esse webinar com ele, né, o webinar gratuito. E se tu quiser saber mais informações, se porventura tu não estiver aqui, estiver assistindo essa gravação depois, então veja se já passou a data, né? E se já passou, vai ficar salvo no canal do YouTube dele. Então dá uma acessada lá no Prof. Matheus Passos, que vai estar lá gravado. Provavelmente tu pode assistir isso aí depois. É uma boa oportunidade para se inteirar do assunto, que é uma decisão muito expressiva, com reflexos seja na relação Estados Unidos e União Europeia e seja na relação mundial também na questão de transferências internacionais, né? Então, basicamente, eles zeraram o jogo, né? E agora a gente vai ter que começar a ter bastante movimentos aí para se adequar a essa nova realidade, né? É, Basicamente, os Estados Unidos aí perdeu o seu privilégio, né? A sua cadeira de primeira fila ali e vai ter que basicamente se correr atrás como se fosse um outro país qualquer que não esteja adequado ou não possua uma decisão de adequação nos termos lá do GDPR, né? Então é por isso que a gente brinca que foi uma decisão bem considerável e bem recepcionada pelos profissionais da proteção de dados, né? Porque muita gente sabia dessa fragilidade desse acordo, né? Mas a questão política pesava muito forte, né? Então fica essa ressalva. Eu tô vendo que o pessoal falou um monte, eu me perdi já nas conversas do povo, mas deixa eu tentar voltar aqui um pouquinho rapidinho. O pessoal tá falando sobre a entrada em vigor da lei, deixa eu ver aqui. O Brasil não é para amadores, concordo. Eu diria que essa proteção de dados vai é uma área que a gente dorme com um aspecto voltado ao tema e a gente acorda totalmente num outro cenário. E todo dia tem alguma informação nova. Então, quem gosta de ser assim, não ser sempre a mesma coisa, né? Todo santo dia a mesma coisa, essa é a melhor área para se trabalhar, sem sombra de dúvidas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. A Ellen falou: Alex é um mini Iron. Sou não. Estou só. Deixa eu ver aqui. Parabéns pelo conteúdo. Renata, obrigado. O Ellen, eu concordo. Dá pra fazer uma live só sobre engenharia social, porque se fosse falar a fundo, tem muita coisa para se falar. Eu até fiz uma das primeiras lives que eu fiz, né, quando eu comecei a ter essa iniciativa de fazer lives, né, eu acabei falando sobre a questão de
algumas formas, um tema basicamente voltado para a segurança digital. E um dos tópicos dentro era justamente a questão da segurança da engenharia social, que era uma das formas que a gente pode ser hackeado hoje, por exemplo, ou sofrer um ataque aí, tanto pessoal, né, na parte pessoal da nossa vida ou profissional, né? Então eu tô até repensando, eu vou, provavelmente daqui uns dias eu vou refazer essa live, porque naquela época eu não conseguia gravar. O Instagram tava, ele não tinha a opção de tu gravar, sabe, no IGTV. Eu não sei se era alguma configuração que eu não tinha ou alguma coisa do gênero, mas eu vou pensar em refazer ela, até porque hoje eu já tô, assim, comparado com um mês atrás, a bagagem que eu tenho de conhecimento também é um pouco mais aprofundada, então dá pra detalhar um pouco mais, né? Mas eu quero ver se eu faço de novo essa live para poder deixar gravado ela. Então, se eu for fazer ela de novo, eu vou convidar vocês todos para participar. Pode deixar. A Gleice gostou da nossa participação, Alex? É óbvio. A presença de todos vocês só engrandece a live. Sejam bem-vindas toda sexta-feira. A Ellen, Alex, você está perto do Paraná? Sotaque é de lá. Eu sou de Erechim, Rio Grande do Sul. É divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Mas é interior, né? Então o R a gente acaba puxando. A Laís é muito boa live, parabéns, obrigado. Laís, segunda-feira a gente está junto para fazer a live sobre DPO, né? Uh, DPO não. Basicamente é LGPD aplicado para os pequenos negócios, né? E microempresas e tudo mais. Então fica o convite, gente, segunda-feira, a partir das 19h30. Eu vou postar depois no meus stories. Pode deixar, que eu vou deixar o alerta lá, vocês podem ativar o lembrete. Deixa eu ver. A Ellen falou, eu gostaria muito de entender mais sobre. Provavelmente está falando da engenharia social, né? Eu vou tentar montar alguma coisa bacana sobre isso, pode deixar. Jefferson Massa, Alex hoje consegue acompanhar quase todo e gostei da didática. Valeu, Jefferson. Estamos melhorando, né? A cada semana a gente vai tentando melhorar. Ainda tem algumas coisas que tem que ir aprimorando, mas vamos que vamos. Sinara, Alex manda muito, está ficando cada dia melhor. Graças. Obrigado. Ellen, ótimo conteúdo, sério. Obrigado, Ellen. E espero vocês nas sextas, todas as sextas, a gente tá junto aqui. A Laísa só reforçou o convite, então. Gente, então basicamente hoje eu tentei bater até um papo mais com vocês. Eu vi que uma hora ali o pessoal estava interagindo mais, mas eu não consegui acompanhar tão bem. Mas a ideia das lives é essa, tá? Vocês vão ver que, tipo, é para ser mais informal mesmo, não é para ficar falando um monte de termo técnico e coisas do gênero. Eu não tô nem de terno, gente. Então, a ideia é justamente para ser bem informal mesmo, bem um bate-papo e compartilhar o que eu aprendo aí e junto no decorrer da semana, né? Então, se tiverem dúvidas com relação a alguma coisa que foi tratada, podem me mandar PM, ou melhor, direct, né? Aqui no Insta, que a gente pode trocar uma ideia também. Já deixo então um convite para vocês semana que vem, na sexta, a participarem do webinar do Matheus, né? Sobre o Privacy Shield. E segunda-feira, a partir das 19h30, então tem outra live aqui que eu vou falar sobre a LGPD aplicada para as pequenas empresas aí, microempreendedores, né? Então fica o convite também. Eu vou compartilhar daqui a pouquinho nos stories o convite para a live de segunda-feira e fica todo mundo então convidado desde já para essa live. Semana que vem a gente faz o último episódio do Descomplicando a LGPD, né, com a Evelise. E aí depois eu tô organizando algumas coisas para começar a fazer uns mini vídeos no YouTube também para tratar sobre a LGPD de uma forma mais simplificada também, mais curtinhos para o pessoal poder participar mais ativamente. Beleza, gente? Então, muito obrigado. Deixa eu ver, fazer live demanda tempo, estudo, energia. Obrigado, Ellen. A Gleice me parabenizando, obrigado. Renata, valeu. Então, estou finalizando aqui 40 segundos para finalizar e o Instagram me jogar para fora. Então, gente, agradeço imensamente do fundo do coração a participação de vocês, a presença de vocês aí, engrandecendo aí a live semanal. Então, fica os convites para a semana que vem a gente se vê aqui no mesmo horário, na sexta-feira, às 20 horas, beleza? Tchau, tchau, gente. Bom final de semana e fiquem todos com Deus. Bye, bye.